A lista dos que saíram da Babilônia. Esdras capítulo 2, versículos 1 a 70. Estes são os filhos da província que subiram do cativeiro, dentre os exilados, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para a Babilônia, e que voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesuá, Neemias, Seraías, Relaías, Mardoqueu, Bilzã, Mispar, Bigvai, Reum e Baaná, o número dos homens do povo de Israel. Os filhos de Parós, 2172. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Ará, 775. Os filhos de Pahat-Moabe, dos filhos de Jesuá e de Joabe, 2812. Os filhos de Elão, 1254. Os filhos de Zatu, 945. Os filhos de Zacai, 770. Dos filhos de Bani, 642. Dos filhos de Bebai, 623. Dos filhos de Asgade, 1222. Dos filhos de Adonicão, 666. Os filhos de Bigvai, 2056. Os filhos de Radim, 454. Os filhos de Ater e de Ezequias, 98. Os filhos de Bezai, 323. Os filhos de Jora, 112. Os filhos de Razum, 223. Os filhos de Gibar, 95. Os filhos de Belém, 123. Os homens de Netofá, 56. Os homens de Hanatote, 128. Os filhos de Rasmavete, 42. Os filhos de Kiriat-Jearim, de Sefira e de Beerote, 743. Os filhos de Ramá e de Gaba, 621. Os homens de Micmas, 122. Os homens de Betel e de Ai, 223. Os filhos de Nebo, 52. Os filhos de Magbis, 156. Os filhos do outro Elão, 1254. Os filhos de Harim, 320. Os filhos de Lode e de Radime, de Ono, 625. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Senaá, 3630. Os sacerdotes, os filhos de Gedaías, da casa de Jesua, 973. Os filhos de Rimer, 1052. Os filhos de Passur, 1247. Os filhos de Harim, 1017. Os levitas e os de Jesuá e de Cadmiel, dos filhos de Rodavias, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 128. Os filhos dos porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Ratita, os filhos de Sobai, ao todo 139. Agora os escravos, Netinins, os filhos de Ziá, de Hassufa, de Tabaote, Queiroz, filhos de Siá, os de Padom, Lebana, Ágaba, filhos de Acube, Hagabe, os filhos de Sanlai, Hanã, Gidel, Gaar, os filhos de Reaías, Rezim, Necoda, Gazão, Uzá, Pazéia, os filhos de Bessai, Asná, Neurim, filhos
dos Nefuzins, os filhos de Baquebuque, Hacufa, Hurur, Aslute, os filhos de Meida, Harsa, Barcos, Císera, Tamar, Nesias, Hatifa, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, Soferete, Peruda, Jaalá, os filhos de Darcon, Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Ratil, Poquerete, Razebaim, os filhos de Rami, todos os Netinins e os filhos dos servos de Salomão foram 392. Estes foram os que subiram de Tel-Mela, de Tel-Harsa, de Querube, de Adã, de Imer, porém não puderam provar que suas casas paternas e sua linhagem eram de Israel. São estes, os filhos de Delaías, Tobias, Necoda, 602. Os filhos dos sacerdotes são de Rabaías, filhos de Racons, filhos de Barzilai, que tomou mulher das filhas de Barzilai, o Gileadita, que foi chamado seu nome. Estes procuraram seu registro entre os que estavam arrolados nas genealogias, mas não foi encontrado, pelo que por imundos foram excluídos do sacerdócio. O governador lhes intimou que não comessem das coisas santíssimas até que se levantasse um sacerdócio com Urim e Turim, e toda a congregação junta somava 42.060, afora os seus servos e servas, que foram 7.337. Também havia 200 cantores e cantoras e os seus cavalos, 736, mulos 245, camelos 435, jumentos 6.620. Alguns dos chefes das casas paternas, vindo à casa do Senhor em Jerusalém, deram ofertas voluntárias para a casa de Deus, para edificarem o seu lugar. Conforme suas posses, deram para a tesouraria da obra em ouro 61.000 dáricos, e em prata 5.000 minas, e 100 vestes sacerdotais. Ora, os sacerdotes e os levitas e alguns do povo, tanto os cantores como os porteiros e os netinins, habitaram nas suas cidades, e todo Israel nas suas cidades. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Queridos, estamos indo na direção do projeto que o Senhor está construindo agora. Ele está construindo, e para que esta reconstrução aconteça, Ele começa a colocar a casa em ordem, isto é, quem faz parte do que, quem vai estar tomando posse realmente daquela terra. Parece que a coisa acontece novamente, anos e anos e anos mais tarde. Parece que aquela terra precisa ser novamente conquistada. Sabe, quando o povo, muitos dezenas e centenas de anos atrás, estava indo em busca da terra prometida, eles buscavam algo de Deus
que viesse direto do coração de Deus para eles. Naquele momento, eles estavam com o coração aberto. Quando eles chegaram na porta da Terra Prometida, Deus os chama, Deus muda a liderança e coloca Josué liderando, porque haveria necessidade de um líder muito mais jovem, de um líder mais preparado para a guerra, de um líder que fosse capaz de levar aquele povo à conquista daquela terra, daquele território, que não seria apenas uma conquista física, mas uma conquista espiritual. E agora, neste tempo, depois de tantas dezenas de anos, eles se encontram de novo, naquele mesmo espaço, procurando como pegar de volta aquilo que Deus já havia prometido, a terra que mana leite e mel, que de alguma maneira deixou de ser um ponto de peregrinações e começou a ser um objetivo. Eles, naquele momento em que estavam saindo da terra da Babilônia, havia um time de pessoas que estava disposto a estar reconstruindo toda aquela terra, todo aquele território, voltando para lá, voltando a sonhar, voltando a viver. Era um grande desafio. Era um grande desafio que aquelas pessoas iriam enfrentar. Mas naquele momento em que o rei Ciro notifica as pessoas que ele está liberando uma quantidade de pessoas relativamente grande para que vá e reconstrua a terra e tome de volta para si aquele pedaço de chão que Deus já havia prometido, e isto vem do coração de Deus. Ao mesmo tempo que as pessoas ouviam isso, aquelas que no coração de Deus já estavam preparadas para voltar, começaram então a se mobilizar. Nós entendemos muitas vezes que quando nós lemos a genealogia fica uma leitura cansativa, porque nós não conhecemos aquelas pessoas. Parece que são nomes, sobrenomes, nomes e números, e nomes e números, e quantidades de pessoas, e quantidades e quantidades e quantidades. Só que existe um fundamento em tudo isso. Quem vai herdar aquela terra? Quem vai herdar? Sabe, existe um critério. Aquela terra era do povo de Deus e somente o povo de Deus poderia herdá-la. Por isso, uma sinalização muito clara de que aquelas pessoas que estavam sendo levadas para lá, de volta para a reconstrução, teriam tanto amor por aquela terra, teriam tanto respeito por Deus, que realmente enfrentariam todo tipo de dificuldades. Aquela terra estava à mercê de todo tipo de situação. E eles teriam que reavê-la novamente. Teria que ser um povo que amasse aquela terra, que desejasse ser a terra da promessa. Você já pensou o quanto você valoriza o projeto que Deus tem na sua vida? O quanto você realmente deseja ser esta terra, a terra que mana leite e mel? Não é apenas hoje um pedaço de chão. A terra que mana leite e mel é você. Porque de dentro de você precisam sair rios de águas vivas, precisam fluir o mel que dá energia,
que revigora, que nutre, o leite que sustenta, que é alimento de dentro de você. Precisa fluir leite e mel, precisa fluir. As tuas palavras precisam ser doces. A sua terra, que é você, a terra do seu coração, o teu território, aonde existe uma casa espiritual sendo construída. Essa casa espiritual que está sendo construída por Deus, restituída por Deus, precisa ser um lugar de abrigo, um lugar de socorro, um lugar de habitação, um lugar de aconchego, um lugar onde as pessoas de perto e de longe se sintam amadas, se sintam protegidas, guardadas, um lugar onde eles possam se alimentar da verdade, se alimentar de um Deus genuinamente bom, genuinamente saudável, de um Deus eterno. Você conhece esse Deus? Você consegue transmitir a imagem desse Deus através da sua própria vida? A terra prometida, na época em que ela foi prometida a Abraão, era apenas um projeto. Com o passar do tempo, ela foi ganhando aquilo que seria a concretização deste projeto. Logo em seguida, mais para diante, anos mais tarde, ela se torna real diante dos olhos dos filhos de Abraão. Logo mais, ela se tornaria uma demonstração do que Deus pode fazer. Os filhos de Abraão se tornaram rebeldes e afastaram a imagem de Deus da terra prometida. Afastaram Deus da terra prometida. Começaram a andar atrás de tantos e tantos deuses, deixaram a verdade de Deus por mentira, abalaram a estrutura que Deus tinha forjado com as próprias mãos. E quando agora eles estão de volta da Babilônia, porque eles foram para lá, justamente por causa de tantas atitudes que deformaram a imagem de Deus naquela terra. Deus está trazendo-os de volta e está colocando diante deles o seguinte: daqui para diante, vocês estão com uma missão. Eu estou trazendo todos vocês e vocês têm dentro de vocês a minha promessa. Vocês têm o meu chamado, o sacerdócio. Vocês têm toda uma estrutura que vai levá-los na direção do projeto final, do destino profético que eu tenho para vocês e para aquela terra, que é demonstrar ao mundo quem sou eu. Demonstrar ao mundo que existe um Deus que vai fazer a diferença eternamente na vida das pessoas. E eu digo para você hoje, você que está me escutando, Deus quer usar a terra do teu coração, o território em que Ele habita, para fazer com que as pessoas o encontrem. Você é a boa terra, você é o templo do Espírito, é aonde Deus habita. Que a sua face hoje possa trazer luz ao projeto de Deus para o mundo, ao projeto de Deus para a vida de cada pessoa, de cada ser humano que Deus criou. Porque o projeto central de Deus é morar dentro de cada um de nós. É que sejamos um com Ele e que possamos viver, sim, gozando de toda a plenitude do chamado, de toda a plenitude do poder,
de toda a plenitude da presença e da sabedoria de Deus. Que nós sejamos não apenas aqueles que vão herdar a terra, mas sejamos a boa terra em que Deus vai se manifestar para trazer a glória devida ao seu nome e para trazer salvação e resgate na vida de todos os que andam à nossa volta. Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pelo teu cuidado. Muito obrigado porque o Senhor é bom. Continua, Senhor, nos fazendo enxergar o projeto que o Senhor tem na nossa vida. Que nós sejamos esta boa terra, Senhor, onde o Senhor pode habitar. Que o Senhor possa fazer de nós o teu templo. Que o Senhor possa morar em nós e trazer luz para todo aquele que se aproximar de ti, Pai. Oh Deus, muito obrigado. Que o Senhor se revele a cada um de nós e se revele em cada um de nós. Obrigado, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.